Oi, gente, nós estamos falando da paternidade de Deus, como Ele é nosso Pai. Nós não somos órfãos, nós somos filhos de Deus. Essa paternidade nós percebemos que é um plano divino que deve ser trabalhado em nosso caráter todos os dias. Nós devemos renovar as nossas mentes para nós entendermos que Deus nos ama acima de todas as coisas. A paternidade é uma medida que Deus nos deixou para nós e para nos livrarmos a terra da maldição do pecado. E nós vimos isso em 1 João 3:1, em Salmos 27:10. E agora nós vamos entender como Deus revela que Jesus é o Filho dele, amado. Em Mateus 3, do 16 ao 17. Batizado Jesus, saindo da água, eis que abriu os céus e viu um Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, a quem eu tenho prazer. Aqui nós não vemos Deus afirmar que Jesus ele é todo-poderoso, unigênito, nem o escolhido para realizar sinais e maravilhas. Mas embora tudo isto é verdade, o termo que foi utilizado e definido a sua identidade foi de filho. Pai estava lançando sobre Jesus uma palavra de afirmação, impulsionando o seu ministério. Logo antes dele começar, dele concluir o propósito. Jesus ele já tinha sido aprovado pelo Pai. Da mesma forma, nós também somos aprovados, mesmo antes de ter sido concebido neste mundo. Isso nós podemos ver em Efésios do 1 ao 4, que diz assim: como nos escolheu dele antes mesmo da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensível perante ele em amor. Assim, tudo que nós fazemos em virtude da vida cristã, nós devemos fluir antes mesmo de sermos escolhidos. Isso flui de Deus. Em Salmo 139:16, diz o seguinte: meus olhos me viram, a substância ainda em formação. O teu livro foi escrito todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então, dessa maneira, nós afirmamos o teu amor. Nós não precisamos de outra aprovação. Por quê? Nós confiamos na paternidade que está sobre nós. Por isso, é uma ferramenta muito importante para nós enxergarmos o Senhor como nosso Pai. Aquele que nos amou de tal forma que deu seu Filho para morrer por nós, para que nós possamos viver um cristianismo sustentável. Nós vimos no texto anterior de Efésios, a palavra escolheu, ela vem do grego. Essa palavra, ela tem um sentido de sermos separados dentre muitos, mesmo antes da fundação do mundo. Esta palavra, ela confirma a realidade que nós vivemos uma vida que não é um acidente. O Pai já tinha um propósito para seus filhos desde o princípio de todas as coisas. Então, cada um de nós recebemos um chamado específico por meio do amor dele. Nós temos que reconhecer o senhorio de Cristo pela fé. É tudo que nós precisamos para nós alcançarmos essa paternidade de Deus. No Evangelho de João 1:12, diz o seguinte: mas todos quantos o receberam, deu o poder de ser feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem ele em meu nome. Ou seja, o que esse versículo quer fazer? O que nós entendemos? É importante nós destacarmos que nada que nós fizermos seremos aceitos ou condenados como filho de Deus.
E então nós precisamos de uma experiência do seu amor, uma vida com ele. Nós precisamos agradá-lo. Um ponto importante para nós entendermos é que Deus, ele é o nosso Pai. É o pai da primeira família que existiu nesse universo. Deus é o Criador e não apenas do nosso corpo, mas sim da nossa alma e do nosso espírito. Então nós vamos entender em Gênesis 2:7 que então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou as narinas com fôlego de vida, e o homem passou a ser um ser vivente. Em Gênesis 3, do 8 ao 9, diz o seguinte: quando ouviu a voz de Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, escondeu da presença de Deus o homem e sua mulher, por meio das árvores, entre as árvores, e chamou o Senhor Deus o homem: onde estás? Então nós vemos Gênesis 2, do 7 que nós lemos, que o processo que Deus criou o homem para nós andássemos no jardim do Éden, para promover esse relacionamento com o Criador. Ele deixa bem claro que ele nunca nos quis distante dele. No instante que Adão foi formado, o plano de adoção ele já existia. E lembrando que ele nos fez segundo a sua imagem e semelhança. E também nós vemos em Mateus do 6 ao 27, que diz: observai-vos as aves dos céus, não semeiam, não colhem, e nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste a sustentam. Porventura, não vale vós muito mais do que as aves dos céus? Então aqui nós entendemos este amor de Deus para Ele que nos sustenta, Ele que nos dá, Ele que tem um plano. Nós precisamos entender o que Deus quer para nós. Nós precisamos ter esse relacionamento, essa intimidade para entender os seus propósitos. Nós também temos que entender que Deus ele é um pai amoroso e o fato dele nos corrigir é um ato de amor. Quando ele nos corrige, ele nos leva para o plano original para conosco. É justamente porque Deus repreende aqueles que relacionam com ele. Por isso é um contexto de intimidade, confiança, que sabemos que a correção vem pelo amor. Este é um grande incentivo de sabedoria que nós encontramos em Provérbios, do 3, do 11 ao 12. Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele que o ama, e assim como o pai ao filho, aquele que quer bem. Se nós rejeitamos a correção de Deus, nós nos tornamos filhos ilegítimos. Mas quando nós obedecemos, nós construímos uma ponte, um relacionamento com Deus. Uma passagem importante é a do filho pródigo. Nós vemos em Lucas 15, no versículo 20, que o pai, ele vendo ele ainda de longe, quando o pai avistou, compadeceu dele, correu e abraçou e o beijou. Essa parábola, ela é contada por Jesus de um filho que ele pediu a sua herança mesmo antes do falecimento do seu pai. E o seu pai, por um ato de bondade, mesmo sendo o filho desprezado, ele deu. E o filho ele partiu para uma terra distante, teve vários prazeres deste mundo e percebeu que ele tinha perdido tudo e não valia a pena. E decidiu voltar para a casa do pai para ser servo, porque os servos lá do pai dele tinham direitos. Contudo, essa palavra ela nos destaca essa relação do pai, que mesmo o filho estando longe de casa, o pai deixou sua posição para correr atrás do filho quando ele se aproximou.
O homem já maduro, correndo em direção a algo, parece ser humilhante. O pai, ele não se importou com essa vergonha. Ele queria abraçar e beijar o seu filho. Isso é o que Deus fez por nós. Enquanto nós podemos estar perdidos sem a paternidade dele, ele veio a esse mundo para nos encontrar. Morreu em nosso lugar para nos encontrar os filhos dele. E outro ponto importante, o pai, ele deseja ter uma família. Quando nós olhamos para a humanidade, nós não enxergamos como ferramenta usada para cumprir a vontade à força, mas pelo contrário, ele deseja, por meio do seu amor, derramar em nós, que sejamos unidos para com ele, com a família dele, e nós vivemos em alegria, que este é o plano de Deus. Em Salmos 127:3, que Deus, ele considera nossos filhos como galardão de herança. Então, para que o sonho de Deus ele se concretize, é necessário enviar Jesus, no qual nós fizemos parte desse amor. Então nós aprendemos que o filho pródigo, ele voltou para a casa do pai. Nós também devemos ver isso, nós devemos ver o Deus como nosso pai e amor. Se nós andarmos num relacionamento com ele, nós vamos nos desenvolver uma intimidade com o nosso Criador. Jesus, ele foi a porta que nos capacitou para chegar ao Pai, o único caminho para ele. A prova disso é o diálogo com o mestre com seus discípulos. Em 1 João 14, do 7 ao 8, replicou Felipe: Senhor, mostre o Pai, isto nos basta. E disse Jesus a Felipe: há tanto tempo estou convosco e não tem conhecido? Quem me vê, vê ao Pai. Como diz tu, mostre ao Pai. Deste modo, à medida que nós conhecemos os filhos, as pessoas ao nosso redor, também verá a paternidade de Deus refletida em nossas vidas. Isso acontece de maneira espontânea. Tire um tempo para orar e peça para Deus te revelar uma nova face da paternidade de Deus. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!